Você já parou para pensar que talvez você não esteja vivendo a vida que escolheu, mas a vida que alguém plantou em você sem que percebesse? Não de forma agressiva, não de propósito, às vezes com uma frase jogada, um comentário inocente, uma notícia alarmista, um olhar de desaprovação, uma comparação silenciosa. E o mais inquietante é isso: quase ninguém percebe quando isso acontece. A verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Muito do que você acredita sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro não nasceu dentro de você. Veio de fora, entrou devagar, ficou, criou raízes e hoje governa decisões que você acha que são suas. Talvez alguém tenha dito lá atrás: você é difícil, você é lento, você não leva jeito, você nunca vai dar certo com dinheiro. Você é emocional demais. Você é sonhador demais. Você pode até ter rido na hora, mas seu cérebro guardou aquilo como dado confiável. E anos depois, você ainda age como se essa frase fosse lei. Não porque você quis, mas porque você nunca aprendeu a filtrar o que entra na sua mente. A mente humana é extremamente poderosa e, exatamente por isso, extremamente vulnerável. Ela aprende por repetição e por autoridade. Quando algo vem de alguém importante, um pai, uma mãe, um professor, um chefe, um líder, um amigo, aquilo entra mais fundo. Vira identidade, vira narrativa interna, vira quem você acha que é. E aí começa o ciclo silencioso. Você não fracassa porque é incapaz. Você fracassa porque vive acreditando que é incapaz. Você não sofre escassez porque o mundo conspirou contra você. Você sofre porque adotou uma mentalidade de escassez sem perceber. Você não está travado por falta de oportunidade. Você está travado por um filtro interno moldado por estímulos externos. E isso não acontece só com pessoas. Acontece com o mundo inteiro gritando o tempo todo dentro de você. Você liga a TV ou abre o celular e vê crise, guerra, inflação, desemprego, tragédia, medo, colapso. Nada disso é mentira. Mas o erro não está em ver essas notícias. O erro é transformá-las automaticamente em destino pessoal. O país está em crise, vira minha vida será sempre em crise. As coisas estão difíceis, vira para mim tudo será sempre difícil. Ninguém está prosperando, vira eu também nunca vou prosperar. Sem perceber, você deixa que manchetes globais se tornem crenças íntimas. O que era informação vira identidade. O que era contexto vira sentença. E então você passa a viver não como alguém livre, mas como alguém condicionado pelo ambiente. Romanos 12:2 alerta exatamente para isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é um conselho religioso distante, é uma instrução de governo interior. Paulo está dizendo: o mundo vai tentar te moldar, mas você não precisa aceitar essa forma. A mente é como um solo fértil. Tudo o que cai ali cresce. Se cai medo, cresce medo. Se cai comparação, cresce comparação. Se cai escassez, cresce escassez. E quanto mais você rega com emoção e repetição, mais aquilo vira realidade vivida. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo algo mexer dentro de você. Aquela sensação incômoda de isso explica muita coisa, porque você percebe que não está apenas reagindo à vida. Você está reagindo a ideias que nem são suas. Jesus entendia isso profundamente. Ele não lutava contra o mundo. Ele filtrava o que entrava. Ele não vivia governado por opiniões, nem por pressões, nem por rumores. Ele permanecia alinhado por dentro antes de agir por fora. E é exatamente esse tipo de governo mental que você precisa aprender. O problema não é que coisas externas chegam até você. Isso sempre vai acontecer. O problema é quando você permite que tudo vire verdade dentro de você.
E é aqui que a virada começa, porque existe um mecanismo invisível operando na sua vida. Estímulo externo entra, você acredita, gera emoção, molda decisões, cria hábitos e aos poucos constrói a sua realidade. Se esse mecanismo não for compreendido, você passa a vida tentando mudar o exterior sem nunca tocar o interior. Mas quando você entende isso, tudo muda. Porque você percebe que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo lá fora. É o que você deixa morar dentro de você. A partir do momento em que você entende que sua mente não vive no vácuo, algo começa a se reorganizar por dentro. Porque ninguém pensa sozinho. Todo pensamento nasce em um ambiente. Toda crença foi exposta antes de ser escolhida. Toda emoção foi estimulada antes de ser sentida. E o grande erro das pessoas não é serem influenciadas, é não perceberem por quem e por quê. Desde cedo, você foi treinado a aceitar estímulos sem filtro. Opiniões vieram como verdades, diagnósticos vieram como sentenças, comentários vieram como identidade. E pouco a pouco, você começou a confundir o que ouviu com o que você realmente é. Isso não aconteceu de uma vez. Foi um processo silencioso, uma repetição diária, um acúmulo invisível. A mente humana aprende por associação. Se uma frase é dita com emoção, autoridade ou repetição, ela entra mais fundo. A psicologia explica que o cérebro não avalia a verdade de um estímulo primeiro. Ele avalia o impacto. Só depois ele racionaliza. É por isso que uma crítica pode te marcar mais do que 10 elogios. É por isso que uma notícia ruim pode dominar seu dia inteiro, mesmo que nada tenha acontecido diretamente com você. Agora, amplia isso para o mundo em que vivemos. Nunca houve tanto acesso à informação, nunca houve tanta opinião, nunca houve tanto ruído e nunca houve tanta ansiedade coletiva. O problema não é o mundo estar caótico. O problema é você permitir que o caos do mundo vire o clima interno da sua mente. Você começa o dia e antes mesmo de perceber quem você é em Deus, você já está sendo lembrado do que está errado no planeta. Antes de ouvir a voz de Jesus, você já ouviu a voz do medo. Antes de alinhar sua identidade, você já absorveu escassez, ameaça e urgência. E então você vive o dia inteiro tentando se proteger de algo que entrou em você sem permissão consciente. Jesus ensinou algo completamente diferente. Ele vivia em um ambiente hostil, instável, político, religioso e emocionalmente carregado. Ainda assim, ele não era governado por esse ambiente. Ele atravessava multidões sem absorver a mentalidade da multidão. Ele ouvia acusações sem incorporá-las. Ele encarava ameaças sem internalizá-las. Isso porque o centro da mente dele não estava fora, estava alinhado com o Pai. Quando Jesus dizia não temais, ele não estava ignorando a realidade. Ele estava ensinando onde a mente deve repousar. Medo não nasce do que acontece, nasce do significado que damos ao que acontece. E quem define esse significado, governa sua vida. Aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. O mundo está constantemente tentando te convencer de quem você é e do que esperar da vida. Se você não interrompe esse processo, você passa a viver uma história que não foi escrita por Deus. Notícias falam de crise e você começa a sentir escassez, mesmo sem faltar nada. Pessoas projetam insegurança e você começa a duvidar de si mesmo. Ambientes vivem em urgência e você começa a viver ansioso. Nada disso acontece porque você é fraco. Acontece porque você é humano. A neurociência chama isso de contágio emocional. Emoções se espalham mais rápido do que informações. Se o ambiente está carregado de medo, seu cérebro entra em sintonia. Se o ambiente está carregado de comparação,
Você se mede o tempo todo. Se o ambiente está carregado de escassez, você começa a agir pequeno. E é aqui que entra o ensinamento central de Jesus, que quase ninguém aplica: vigiar o que entra. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, na linguagem bíblica, não é apenas emoção, é centro de decisão, pensamento e direção. Guardar o coração é filtrar estímulos. É não permitir que qualquer narrativa se torne verdade interna. Mas a maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Elas deixam tudo entrar e tentam consertar depois. Tentam orar depois que a mente já está contaminada. Tentam ter fé depois que o medo já se instalou. Tentam confiar depois que a ansiedade já dominou. Jesus ensinava prevenção mental, não apenas cura emocional. Observe o padrão dele. Antes de decisões importantes, ele se retirava. Antes de confrontos, ele orava. Antes de agir, ele alinhava a mente. Isso não era religiosidade, era estratégia espiritual e psicológica. Se você não decide conscientemente o que entra na sua mente, alguém decide por você. E geralmente esse alguém não quer o seu crescimento, quer sua atenção, seu medo ou sua submissão. Aqui entra um ponto delicado, mas libertador. Nem todo pensamento que passa pela sua mente te pertence. Pensamentos são estímulos. Eles chegam. Você decide se ficam. 2 Coríntios 10:5 diz que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não negocia com pensamentos destrutivos. Você não debate com o medo. Você não conversa com a dúvida. Você identifica, confronta e substitui. O erro de muita gente é achar que pensar algo significa acreditar naquilo. Não significa. Pensar é exposição. Acreditar é permissão. Quando alguém diz algo negativo sobre você, isso é apenas um estímulo. Ele só vira verdade se você aceitar. Quando uma notícia fala de crise, isso é informação. Ela só vira destino se você internalizar. Jesus nunca aceitou estímulos externos como identidade. Quando disseram que ele era apenas o filho do carpinteiro, ele não se diminuiu. Quando tentaram provocá-lo a provar seu valor, ele não caiu na armadilha. Quando o acusaram, ele permaneceu em silêncio, porque sua mente estava firmada na verdade. Isaías 26:3 revela o segredo. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente firme não é a que ignora o mundo. É a que não permite que o mundo ocupe o trono interior. Agora deixa eu te perguntar algo com honestidade. Quantas decisões da sua vida foram tomadas em resposta ao medo que alguém plantou em você? Talvez você não tentou porque disseram que era difícil. Talvez você não começou porque disseram que não era o momento. Talvez você não prosperou porque aceitou a ideia de que prosperidade não é para você. Esses estímulos não chegaram gritando. Eles chegaram disfarçados de realismo. Mas Jesus nunca ensinou você a viver pelo medo disfarçado de prudência. Ele ensinou você a viver pela fé alinhada à verdade. Marcos 4 mostra que Jesus explicava o reino como sementes. A semente é pequena, mas cresce conforme o solo. Estímulos são sementes. Pensamentos são sementes. Narrativas são sementes. E o solo é a sua mente. Se você não escolhe o que planta, qualquer coisa cresce. É por isso que a escassez se espalha tão rápido. Ela não começa no dinheiro. Começa na mente. Pessoas passam a repetir frases como: "Tá difícil para todo mundo. Ninguém está conseguindo. O mundo está piorando." Isso vira um mantra coletivo e o cérebro aprende por repetição. Mas Jesus ensinou outra linguagem. Ele falava de abundância em meio à falta. Ele falava de provisão antes do milagre. Ele falava de fé antes da evidência. Porque ele sabia,
O que domina a mente antecede o que se manifesta na realidade. E aqui está um ponto que muda o jogo. Você não precisa consumir tudo o que aparece diante de você. Você pode escolher quando ouvir notícias. Você pode escolher quem tem voz sobre você. Você pode escolher o primeiro pensamento do dia. Isso é maturidade espiritual. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos os sons merecem entrar. Nem todas as vozes merecem espaço. Nem todas as informações merecem ser carregadas. Agora, antes de avançarmos, eu quero te lembrar do que eu disse no início. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração estratégica para quebrar a influência dos estímulos errados, alinhar sua mente com Cristo e selar um novo padrão mental. Essa oração não funciona sozinha. Ela funciona quando você decide mudar a postura. E essa decisão começa agora. Você começa a perceber que muitas emoções que você sente não nasceram em você, foram absorvidas. Que muitos medos que você carrega não são espirituais, são ambientais. Que muitas limitações que você aceita não foram impostas por Deus, foram ensinadas pelo mundo. E se foram ensinadas, podem ser desaprendidas, mas isso exige vigilância diária. O primeiro pensamento da manhã importa. O que você consome importa. O que você repete importa. O que você permite morar dentro de você importa. E no próximo bloco, nós vamos entrar no ponto mais sensível de todos. Como reprogramar a mente diariamente para não ser refém do ambiente, como Jesus ensinava, e como transformar o primeiro momento do dia em um ato de governo espiritual, não de reação. E agora entra o ponto mais decisivo de tudo o que estamos conversando. Não é apenas reconhecer que o mundo te influencia, é aprender a reordenar quem te influencia primeiro. Porque se o primeiro estímulo do dia vem de fora, o resto do dia tende a reagir a ele. Mas se o primeiro estímulo vem do céu, o seu interior se estabiliza antes que o mundo tente te desestabilizar. Jesus ensinava isso sem chamar de neurociência, mas vivia exatamente esse princípio. Ele começava muitas madrugadas em silêncio com o Pai, antes de encontrar multidões barulhentas, críticas e exigências. Ele não fugia das pessoas, ele se preparava interiormente para não ser moldado por elas. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver governando. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, você deixa que algoritmos, notícias e opiniões definam seu estado mental. Seu corpo ainda está vulnerável, sua mente ainda está maleável e você já entrega seu centro ao mundo. Depois, você tenta orar, mas já está inquieto. Tenta confiar, mas já está ansioso. Tenta ter fé, mas o medo já entrou primeiro. A ciência explica que o cérebro, ao acordar, está em transição entre ondas de repouso e atenção, um estado altamente sugestionável. A Bíblia já sabia disso quando orientou meditação na palavra dia e noite, Josué 1:8. Não como ritual vazio, mas como arquitetura mental. Jesus não quer que você viva isolado do mundo. Ele quer que você entre no mundo a partir de um centro firme, não de uma mente desgovernada. E aqui está o gancho que muda tudo. Se você não decide o que entra primeiro, alguém decide por você. E quem decide primeiro governa. Pense em quantas vezes você acordou em paz e terminou o dia angustiado. Não foi o dia que te quebrou. Foi o estímulo que entrou sem filtro, uma mensagem atravessada, uma notícia alarmista, uma comparação nas redes sociais, uma frase pesada de alguém próximo. E sem perceber, você permitiu que aquilo se tornasse o clima da sua alma. Mas Jesus te ensina outro caminho. Ele não combatia cada estímulo externo. Ele reordenava o interior primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Não é só sobre religião, é sobre hierarquia mental. Quem governa primeiro? O medo ou a fé? O mundo ou Cristo? A urgência ou a presença?
Quando você começa o dia dizendo, minha mente pertence a Deus, você não está fugindo da realidade. Você está assumindo o governo dela por dentro. Agora preste atenção nisso, porque é aqui que muitos erram. Não basta repetir frases positivas se você continua consumindo conteúdos negativos sem filtro. Não adianta declarar abundância de manhã e alimentar escassez à noite. O cérebro aprende pelo padrão, não pela exceção. Você precisa construir uma rotina de pensamento, não apenas momentos isolados de fé. E é exatamente isso que Jesus modelou. Ele não vivia movido por impulsos, ele vivia por direção. Ele não reagia ao caos, ele o organizava com palavras e presença. Quando a tempestade veio, ele dormia em paz. Não porque ignorava o perigo, mas porque sua mente estava firmada no Pai, como Isaías 26:3 descreve. E aqui está outra virada, profunda. Muitas das vozes que você teme não têm poder sobre você. Você é quem lhes dá poder quando acredita nelas. Quando alguém te diminui, isso é apenas som no ar. Só vira sentença se você internaliza. Quando o mundo fala de crise, isso é cenário. Só vira destino se você incorpora. Quando o medo bate, isso é um estímulo. Só vira prisão se você obedece. 2 Coríntios 10:5 nos chama a levar todo o pensamento cativo a Cristo. Isso não é agressão contra si mesmo. É disciplina amorosa da mente. Você não luta contra pensamentos. Você escolhe qual voz merece permanecer. Imagine sua mente como um portão. Nem todo visitante merece entrar. Alguns passam, outros ficam. Jesus te ensina a discernir. E é aqui que entra o próximo nível. Reprogramar o significado dos estímulos. Quando alguém critica, você pode ler como ataque ou como teste de maturidade. Quando uma notícia fala de crise, você pode ler como ameaça ou como oportunidade de confiar. Quando o mundo pressiona, você pode sentir medo ou decidir fé. O estímulo não muda, o significado que você dá muda tudo. Provérbios 23:7 diz que como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é pensamento mágico, é psicologia espiritual. O cérebro transforma o que você acredita em comportamento. E o comportamento molda resultados. Se você acredita que está sempre atrasado, você vive apressado. Se acredita que é azarado, você toma decisões por medo. Se acredita que Deus te abandonou, você age sem esperança. Mas se acredita que é guiado por Deus, você age com coragem. Se acredita que há provisão, você se move com confiança. Se acredita que sua mente é território santo, você vigia o que entra. E agora vem o ponto mais sensível e prático. Você precisa decidir o primeiro gesto mental do dia. Não como ritual pesado, como postura de governo. Antes do telefone, antes das notícias, antes das vozes externas. Você para por um minuto, respira e lembra: minha mente pertence a Deus. Isso reposiciona seu centro. A partir daí, você ainda verá problemas, mas eles não te governarão. Você ainda ouvirá críticas, mas elas não te definirão. Você ainda enfrentará desafios, mas eles não te desestabilizarão, porque o centro já está alinhado. Jesus não promete um mundo sem tempestades. Ele promete uma mente firme dentro delas. E essa firmeza nasce de escolhas diárias, pequenas, porém decisivas. Talvez você esteja sentindo algo se mover por dentro agora. Aquela mistura de alívio e responsabilidade, porque você percebe que não é vítima do mundo. Você é guardião da própria mente, e isso é libertador. E é por isso que, antes de encerrarmos, eu quero cumprir o que prometi no início. Vamos fazer juntos uma oração simples, mas profunda, para reposicionar sua mente sob o governo de Cristo, blindar seu interior dos estímulos que não vêm de Deus e restaurar seu centro. Respire fundo comigo por um instante. Sinta seus ombros relaxarem.
Permita que o barulho externo se afaste por um momento. E agora, ore comigo, em voz alta ou em silêncio. Senhor Jesus, eu entrego minha mente ao teu governo. Eu reconheço que nem todo pensamento que chega até mim vem de ti. Hoje eu escolho discernir, filtrar e guardar meu coração. Que todo estímulo de medo, comparação e escassez perca a autoridade sobre mim. Renova minha mente segundo tua verdade, como está em Romanos 12:2. Dá-me paz interior, conforme Isaías 26:3, para permanecer firme em ti. Ensina-me a pensar como tu pensas, para que eu viva com a mente de Cristo. A partir de hoje, minha mente é território santo. Eu rejeito o medo, abraço a fé e caminho em direção ao propósito que preparaste para mim. Que cada pensamento seja alinhado ao teu coração e cada decisão reflita tua luz. Em teu nome, Jesus, eu declaro: minha mente é meu reino sob teu comando. Amém. Permaneça por um segundo nesse silêncio. Perceba como algo mudou dentro de você. Não por magia, mas por alinhamento consciente. E agora, de forma leve e natural, eu te deixo com um gesto simples para levar. Daqui em diante, toda manhã, antes de qualquer coisa, diga baixinho ou escreva em um papel: minha mente pertence a Jesus. Não como mantra vazio, mas como decisão de governo interior. Se essa mensagem tocou você, leve-a para a prática. Repita esse gesto amanhã, depois de amanhã e ao longo da semana. Observe como suas reações mudam, como sua paz aumenta e como o mundo deixa de te governar por dentro. E sempre que sentir que os estímulos externos estão tentando tomar o centro, volte a essa oração e a esse gesto simples. Porque quando sua mente está alinhada a Cristo, sua vida começa a se alinhar ao propósito.